Olá, pessoal. Então, vamos lá. Nós temos hoje um assunto que é muito interessante, que é análise contábil financeira e o overtrade, tá? Nós vamos começar, então, pela análise contábil financeira, mas antes eu quero só dar um recado para vocês. Eu acabei o processo de correção das provas ontem e eu até comecei a enviar feedback, mas pelo Life está muito complicado, tá? Nesse período de transição aí das UAs na modalidade à distância, está bem complicado. Não é como no EVA, que chegava lá, já tinha lá o envio da avaliação, tinha espaço para dar um feedback. Eu até mandei ontem para dois alunos, né? Mas é muito complicado, né? Tem que sair da página, entrar de novo, ir no aluno. Então, o que eu vou fazer? Vou começar amanhã, vou fazer enviar o feedback por e-mail, tá? Então, vou pegar o e-mail de vocês mandaram as provas, eu vou vou responder por ali, já dou o feedback da prova, inclusive com a nota, que não sei ainda como é que eu publico a nota, tá? Não foram publicadas ainda porque estão ainda no processo de ajustes, tá? Porque tem que publicar o plano de ensino, que não foi ainda, não deu ainda para publicar o plano de ensino, para publicar o plano de ensino, e depois tem que publicar a metodologia, só que não deu ainda, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou dar o feedback da prova, e no feedback tem a nota, via e-mail, tá certo? Então, tem paciência, tá, pessoal? Tem um pouquinho de paciência, porque vocês mandaram os e-mails, eu coloquei na lixeira, então tem que ir lá na lixeira e fazer de lá o processo, tá? Botei na lixeira que era para não acumular dentro da caixa de entrada, mas tudo bem. Então, nosso primeiro assunto, nós vamos começar então com análise contábil e financeira, tá? Depois eu inicio, é, depois eu inicio no... Opa, o que deu aqui? Opa. Vamos ver aqui o assunto. Então, está aqui análise contábil e financeira. Aqui. Então, vamos lá. A análise contábil, tá? Que é análise contábil e financeira, mas a gente se resume como nós somos a contabilidade, né? Então, vamos trabalhar com o termo análise contábil. Então, a análise contábil diz respeito ao grau de solvência da empresa. O que é grau de solvência? É a capacidade de tornar a liquidez do seu patrimônio, tá? Então, diz respeito ao grau de solvência da empresa e sua estrutura patrimonial, bem como a velocidade com que os elementos patrimoniais se renovam. Então, isso é análise contábil, tá? Então, o grau de solvência da empresa e a velocidade que os elementos patrimoniais se renovam. Então, por exemplo, estoque. Como é que o estoque se transforma em vendas? Que tem que se transformar em vendas para gerar receita, consequentemente lucro, consequentemente investimentos e assim por diante, tá? Então, a solvência é a análise, deixa eu pegar aqui um apontador. Então, a solvência é analisada mediante o cálculo dos quocientes de liquidez que procuram evidenciar a capacidade de pagamento da empresa no curtíssimo, no curto e no longo prazo. Entende-se por solvência a capacidade que a empresa tem de efetuar pagamentos de suas obrigações, tá? E para pagar, e para ter capacidade de efetuar os pagamentos, ela tem que ter liquidez, certo? Método de análise contábil. De análise contábil, nós temos basicamente dois métodos, a análise vertical e a análise horizontal. A análise vertical, também chamada de análise de estrutura, é o processo onde é analisada a estrutura de composição
de um grupo ou subgrupo de determinados elementos patrimoniais ou de resultado em determinado período, como, por exemplo, a participação percentual dos estoques em relação ao ativo total ou ao grupo do circulante ou do lucro operacional bruto em comparação com o valor das vendas líquidas, tá? Por exemplo, né? Então, nós temos aqui um exemplo de uma análise vertical, tá? Análise de estrutura. Então, a análise de estrutura ou análise vertical, ela é analisada dentro da conta, tá? Dentro da conta, ok? Então, ela é analisada de cima para baixo ou de baixo para cima. Aqui não importa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um balanço patrimonial, certo? O ativo e o passivo de 2 anos, X2 e X1. Tá? Aqui é o ativo e aqui é o passivo. Na análise de estrutura, eu analiso só aqui, ó, na vertical, aqui, ó, a estrutura dele. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que o estoque está comprometendo com o total do circulante. Ó, o total do circulante, do ativo circulante, é R$ 1.232. Tá? O estoque aqui está representando 700, temos aqui R$ 700. Quanto que representa esse estoque frente apenas ao ativo circulante? Então, é 700 divididos por 1.232 vezes 100. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um comprometimento de 34,7%. Tá? 34,7%. Isso é bom ou é ruim? Aí nós temos que analisar, agora vocês prestem bem atenção, qual é que é a ideia aqui, ok? Primeira coisa que nós temos que entender, estoque hoje numa empresa, estoque, tá? É dinheiro parado, certo? É dinheiro parado. Agora, eu tenho que ter estoque, correto? Algum estoque eu tenho que ter, eu preciso ter estoque de matéria-prima ou estoque de produtos acabados, tá? Então, vamos imaginar que eu possa ter estoque de produtos acabados ou de matéria-prima. Agora, quanto que é recomendado, aceitável? Recomendado não vou dizer, mas aceitável. Qual é o percentual aceitável de estoque frente ao ativo circulante ou frente ao total do ativo? Então, tem duas coisas que nós temos que entender. Uma delas, eu tenho que buscar na literatura, buscar em publicações contábeis, tá? Percentuais aceitáveis. Tá? Então, eu pego, por exemplo, uma revista especializada na área da construção civil, por exemplo, né? A área contábil voltada à construção civil. Então, ela vai dizer, por exemplo, nós vamos identificar que, por exemplo, que é aceitável um percentual de 30% do estoque em relação ao ativo circulante. Eu estou dando só um exemplo, não estou dizendo que é, tá ok? Não estou dizendo que é. Mas pelo menos é o norte que eu tenho. Ok? A outra situação bom, eu sei que a literatura especializada, ela diz que é aceitável 30%. Agora, a minha empresa comporta 30% de estoque, que 30% do ativo circulante seja estoque? Isso é uma análise que a gente tem que fazer. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então, e aí o que acontece? Na empresa, a empresa que é bem organizada, ela vai estipular metas para isso. Então, ela vai estipular, por exemplo, 20%. Ela vai dizer o seguinte, ó, o estoque da empresa não deve comprometer mais do que 30% do ativo circulante. Então, isso é uma meta. Tá? Não pode comprometer mais que 30% do ativo circulante. Isso é meta. Então, no final do exercício, feito o balanço patrimonial, eu identifico 34,7%.
isso aqui está bom ou está ruim? Não sei se está bom, nem se está ruim. Agora, não atingiu a meta. Ultrapassou, não atingiu a meta, porque a meta é 30%. Nesse caso aqui, teria que ficar abaixo de 30%. Isso que vocês têm que entender. Tá? Então, o que diz esse 34,7%? Diz que o estoque está comprometendo com 34,7% total do ativo circulante. Se é bom ou se é ruim, eu só vou saber através da meta que a empresa estipulou, ok? Ou através de recomendações de publicações especializadas, tá? Ok? Estou citando um exemplo do estoque, mas tem outros aqui, ó. Por exemplo, disponibilidade. Disponibilidade é dinheiro, disponibilidade é eu ter dinheiro hoje, tá? Disponibilidade, então, é o quê? É bancos, conta corrente, né? Conta movimento e caixa. Então, veja bem, tem só 4,6% do ativo circulante, tá? Está somente 4,6% são disponíveis. As disponibilidades, caixa ou banco conta movimento. Isso é bom ou é ruim? É a mesma coisa. Só que aí eu faço o cruzamento aqui, ó. Vamos lá. Ora, isso aqui é dinheiro, é liquidez, é dinheiro, é disponibilidade imediata. Para eu ter só isso aqui em caixa ou em bancos, tá? Onde é que estão os outros? Onde é que está o restante do meu dinheiro? Eu sei que tem 4,6% em dinheiro, tem 34% em estoques, tá? Tem 16% a contas receber, mas para um pouquinho. Então, eu vou lá ver investimentos, ó. Investimentos tem só 8,6%, tá? E tem 27,4% em imobilizado. Então, grande parte do meu recurso está investido em investimento, né? Em investimento financeiro, no caso aqui, ou investido em imobilizado, certo? Ou investimento em imobilizado, né? Imóveis, enfim. Então, essa é a análise estrutural, análise de estrutura ou análise vertical. Eu faço essa análise aqui. Então, por exemplo, o realizável a longo prazo, ele representa apenas 1,9% do total do ativo. E o ativo circulante, que é 1.232, ele representa 61,1%, tá, do total do meu ativo. Isso é bom ou é ruim? Olhando assim é bom. Olhando assim é bom, porque é o circulante, tá? É a curto prazo. Então dá para ver aqui, certo? Que há a tendência é haver liquidez em curto prazo, certo? Então, a princípio é isso. Agora, olhando do lado do passivo, o que nós temos aqui? Ó, fornecedores, contas a pagar, impostos, empréstimos e outros aqui. Então, nós vamos observar a mesma coisa. Ó. Se eu tenho 29,9%, 29,2%, tá? do passivo circulante da conta fornecedores, certo? Ó, 29,2%. Aí eu faço o cruzamento aqui, ó, com estoques. Então, o que pode estar me dizendo aqui? Que o meu estoque que está impactando 34,7%, ele está ele está respingando aqui em fornecedores em 30%. Ó. Ou seja, foi adquirido estoque a prazo. Então, tem mais esse pepino ainda, certo? Tem mais esse pepino ainda, tá? Por que tem mais pepino? Tem mais pepino? Porque além de eu ter uma grande quantidade de um percentual alto em estoque,
eu tenho um percentual elevado também de contas a pagar a fornecedores. Estão entendendo? Então, a análise que a gente faz é essa aqui. Tá? Porque aqui empréstimos é pouca coisa, enfim. Certo? Então, observe aqui o seguinte. Está certo que 61,1% do meu ativo total, ele está dentro do ativo circulante. Só que, no passivo, 45,4% está no passivo circulante também. Ou seja, eu tenho compromissos de curto prazo aqui, em até 12 meses, 45,4%. Eu já acho, e eu não preciso fazer muitas delongas, né? Não é bom, tá? Não é bom. A empresa sempre é bom ter, o ideal é ter financiamento além de 12 meses, tá? A longo prazo. Porque é para poder ter giro, né? Tá? Então, essa análise que nós fazemos, análise de estrutura, é isso aqui. Então, contas a receber, por exemplo, vamos lá no ativo de novo. Ó, tem 16%, então, do total aqui do ativo circulante, tá? Do ativo circulante, vamos, agora eu tenho que, só um pouquinho, vamos ver uma coisa aqui. Pessoal, então aqui, ó, na realidade, eu parei aqui para fazer um teste aqui. Na realidade, é pior ainda, tá? Na realidade, a situação aqui é o seguinte: esse resultado aqui, eu estava acreditando que é em relação ao circulante. Não, esse resultado é em relação ao ativo total. Mas podia ser em relação ao ativo circulante? Poderia, sem problema. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Estoque é 700, né? 700 em relação... Então, aqui, ó, 700 divididos por... Quanto é que deu ali o ativo divididos por 1.200? São 700 divididos por 1.232 vezes 100. Ó, eu tenho 56,80. Aqui, no caso, o estoque, em relação ao ativo circulante, seria 56,81%, tá? Posso fazer essa análise também? Claro que eu posso. Tá? Mas, nesse caso aqui, só para deixar claro, esses resultados aqui são em relação ao total do ativo. Tá? Todos esses totais aqui, tá? Todos os totais aqui. Por quê? Porque os valores aqui da conta estão sendo divididos pelo total do ativo por 2018. E está dando esse percentual aqui. Mas, repito, eu poderia fazer a relação entre cada conta? Poderia. No caso do estoque aqui, do estoque, é pior ainda, daria 56,81%. Então, de todo o ativo circulante, a metade está em estoque. Tá? A metade está em estoque. E, consequentemente, fornecedores aqui, ó, só para ver aqui, ó, 590 em relação a 917, já dá mais de 50%. Então, está explicado por que tem estoque aqui e por que tem fornecedores aqui, nesse patamar. Então, a análise de estrutura é assim que é feita. Eu posso fazer essa relação, por exemplo, aqui, ó, de quanto que o ativo circulante, a relação do ativo circulante realizado a longo prazo, por exemplo. Porque o 1,9% está em relação ao ativo total aqui. Tá? Então, está em relação ao ativo total. Ó, o ativo permanente aqui está em relação ao ativo total também. Se eu quiser fazer uma relação do ativo permanente em relação ao ativo circulante, observe aqui, ó, tem mais de 60%, tá? Mais de 60% em relação ao ativo circulante. Ok? Então, essa é a análise de estrutura que é feita.
Então, aqui, ó, vamos pegar lá no passivo. O exigível a longo prazo, ó, financiamentos. Então, tem aqui 8,4, que é em relação ao passivo total. Tá? O capital social é em relação ao ativo total, e assim por diante. Então, essa é a análise que nós fazemos. Vamos repetir aqui. Todos esses percentuais que nós estamos vendo aqui, eles são, nesse caso aqui, pode ser resultados bons ou resultados ruins. Depende da meta que a empresa estabelece. Anotem bem isso aí. Depende da meta que a empresa estabelece. Se a empresa não tem meta, então eu tenho que buscar informações que me digam quais são os percentuais aceitáveis dentro, claro, dentro de cada segmento de mercado, né? Então, no nosso caso aqui, dentro da construção civil, por exemplo, qual é o aceitável de estoque, qual é o aceitável de contas a receber, qual é o aceitável de contas a pagar de fornecedores e assim por diante. Tá ok? O mesmo... Opa, fiz uma coisa errada aqui. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho que eu fiz aqui, fui lá para o final aqui. Deixa eu interromper aqui rapidinho. Oh, meu Deus do céu, olha. Aqui, aqui. Quero mostrar essa aqui, ó. Que o mesmo acontece nas contas da DRE, tá? As contas da DRE. Por exemplo, o que é o nosso lucro? Então, diz assim, deu um lucro de tantos por cento. Está aqui, ó, o lucro líquido do exercício, nesse caso aqui, ó, 4,6%, tá? Que é 138 divididos... Cadê a canetinha aqui? Deixa eu pegar aqui apontador. Ó, 4,6%. O que significa isso? Que é 138, que é o lucro líquido do exercício, dividido pela receita total. Então, aí eu tenho um lucro no exercício de 4,6. Tá? Uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui, as despesas administrativas. Olha aqui, ó. As despesas administrativas. Tá? Elas representam aqui, tá? Aqui no caso, como está entre parênteses, ela está negativa. Então, aqui representa um decréscimo, né? Tá? De menos 12,7%, certo? Menos 12,7%. Então, nós temos toda essa relação aqui, ó. Certo? Então, é a mesma análise. Estou falando da análise da estrutura e a análise vertical. Tá certo? A análise horizontal ou análise de evolução é o processo desenvolvido com a finalidade de calcular a variação de um ou mais elementos em determinados períodos, buscando estabelecer tendências, se houver crescimento real, ou desse elemento, como, por exemplo, as vendas do exercício cresceram em termos reais, X% em relação ao ano anterior, etc. Então, agora, eu vou analisar, tá, o ano 2, que é esse que nós estamos, em relação ao ano 1, o X2 em relação ao X1, ou o X1 em relação ao X2, mas normalmente é o ano que nós estamos em relação ao ano passado, né? Então, olha só, evolução significa o quê? Bom, qual foi a relação do total do ativo circulante em relação ao ativo total? Então, nós temos aqui, nesse ano que fechou, em X2, 1.232. Em X1, era 1.107. Então, houve um crescimento de 11,3%.
Isto por quê? Porque o ativo total, que foi 1.549 o ano passado, e agora fechou em 2018, houve um acréscimo de 30,3%. Ora, olha só, por que o ativo circulante cresceu só 11,3% se o total do ativo cresceu 30%? Então, eu vou procurar aqui a causa. Eu vou procurar aqui. Então, eu vou observar, tá, que, por exemplo, tá, numa conta outros, que aqui não está claro, na conta outros, houve um aumento de 132%. Tá? Ó, 132%. E o que nós temos aqui? Contas a receber, houve um aumento de 66,5% de X1 para X2, ou de X2 em relação a X1. Então, a resposta que eu tenho para esse crescimento, praticamente um terço do total do ativo, pode estar aqui, né? Nessas duas contas aqui. Porque estoque reduziu. Era 800 em X1. Mesmo com 700, ainda baixou. Então, a análise é essa que eu faço. Não é simplesmente fazer o cálculo, tá, pessoal? Eu tenho que fazer o seguinte, olha aqui, eu tenho um exemplo agora, como é que pode? O ativo circulante cresceu 11,3%, mas o total do ativo foi 30,3%. Por que será isso? Ó, o realizável a longo prazo diminuiu 11,6%. Agora, pode haver também uma desculpa, uma justificativa desse baixo percentual em relação ao total do ativo, está aqui no permanente, que aumentou 87,5%. Certo? O imobilizado aqui aumentou 115%. O permanente diferido, 69,2%. Tá? Então, está aqui a explicação. Certo? Está aqui a explicação. O mesmo raciocínio é no passivo. Tá? O mesmo raciocínio é no passivo. Tá? Então, o ativo circulante teve um crescimento de 13, passivo circulante 13,3%, tá? 13,3%. E o que contribuiu para esse aumento? Então, aqui a relação aqui, tá? A relação aqui até que ela é boa. Houve um crescimento de 11,3%, tá? O ideal era que houvesse redução, né? Mas dificilmente vai acontecer. Mas o que aconteceu aqui? Contas a pagar, saiu de 20, foi para 60, aumentou 200%. Tá? Empréstimos, houve uma redução. Ok? E as demais houveram redução também. Mas olha aqui no nosso patrimônio líquido. O capital social aumentou 80% de um ano para o outro. As reservas aumentaram quase 200%. Ok? Então, isso é bom. Apesar de ter aumentado 13% o passivo circulante, eu tenho uma justificativa aqui. Então, a análise horizontal, como nós estamos vendo, ela analisa um ano em relação ao outro. Tá? Um ano em relação ao outro. Aqui nós estamos analisando o crescimento de X1 para X2, ou de X2 em relação a X1. Tá certo? Então, eu tenho que buscar. Eu repito, não é só fazer cálculo. Claro que para vocês, estou falando aqui um monte de bobagem, pode parecer isso, tá? Mas os dados estão aqui para serem analisados, não é só para fazer cálculo. Tá? Não é só para fazer cálculo. Não sei como é que é na profissão, lá na engenharia, na engenharia civil, né? Faz um cálculo estrutural.
Daí só faz o cálculo, e aí? A gente não analisa o cálculo, aquele resultado ali, pô, o que significa esse resultado? O que significa tantos valor X pela unidade X? Isso é bom ou é ruim? Porque a gente tem as referências, né? Cada qual a gente tem as referências, tem o máximo e o mínimo, né? Então aqui é semelhante a isso. Então não é só fazer cálculo. E tem várias situações que eu faço prova pedindo para fazer análise. Aí o aluno só faz o cálculo. O principal é a análise. Tá? O que significa esse percentual aqui? O que quer dizer esse 26,1%? Significa que houve um acréscimo do ano X1 para o ano X2. Tá? Houve um acréscimo da conta fornecedores. E conta fornecedores aqui está a curto prazo. Tá? Normalmente, a empresa não deve gerar obrigações de curto prazo. Normalmente. Tá? Mas se ela tiver um, 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 uma liquidez sólida, tudo bem. Mas lembrando, tudo depende das metas estipuladas pela empresa ou de dados que são aceitáveis pelas bibliografias, né, do ramo, né, do ramo de pelos materiais, né, por revista, por jornais, enfim, ok? E os indicadores de solvência que também tem a ver, tá, com análise contábil. Os indicadores de solvência, o nome está dizendo, né, são indicadores que determinam a capacidade da empresa de arcar com suas obrigações. O primeiro deles é o índice de liquidez geral. Então, a liquidez geral estuda a capacidade de a empresa pagar suas obrigações de curto e de longo prazo. Então, em geral, é a capacidade de pagar as suas obrigações tanto de curto prazo como de longo prazo. Tá? Para isso, soma-se todos os valores que a empresa pode transformar em dinheiro no curto e longo prazo e divide-se pelo valor, dividindo esse valor pelo total das obrigações de curto e de longo prazo. Determina-se quanto a empresa possui de ativo para cada R$ 1 de passivo. Então, está aqui a fórmula. Índice de liquidez geral. Ativo circulante mais o ativo realizado a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante ou realizável a longo prazo, que é a mesma coisa. Então, está aqui a formulazinha. Tá? Um exemplo. Está aqui o ativo circulante, aqui está o passivo circulante, aqui está, perdão, o ativo circulante, o realizável a longo prazo, ou ativo não circulante, também, a gente pode encontrar essa nomenclatura, né? Dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Essa soma e respectivamente, a sua divisão, eu vou encontrar um índice de 1,14. Pessoal, aqui é índice, aqui não é percentual, tá? Não é percentual por quê? Porque eu não multipliquei por 100. Não tem aqui vezes 100. Tá? Tem 4 valores ali em reais, também não é real, porque na divisão aqui eu vou anular o real. Então, o índice é 1,14. Significa o quê? Que para cada real, tá? Para cada real significa que eu tenho 1,14 reais para cada R$ 1 de passivo. Tá? Então, se eu tenho R$ 1 de passivo, eu tenho 1,14 de ativo. Isso é bom? Pessoal, quanto maior for esse resultado aqui, melhor.
melhor a situação da empresa. Aparentemente, analisando aqui, só esse valor aqui não é legal. Veja, é 1,14. Tá? E é índice de liquidez geral. Aqui a gente não está sabendo se o que está mais comprometendo aqui, se é o ativo, se é a curto prazo ou se é de longo prazo. Se o que estiver mais comprometendo aqui for de curto prazo, não é legal esse índice. Se o que estiver mais comprometendo aqui for de longo prazo, é razoável. Tá? Mas é um consciente, é um índice muito próximo digamos assim, ele é muito próximo o ativo do passivo, tá? 1,14. O índice de liquidez corrente ou comum indica a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Então, é circulante, né? Correntes. Utilizando os bens e direitos transformáveis em dinheiro no curto prazo. Esse quociente determina quanto a empresa tem em valores circulantes para cada R$ 1 de dívidas. Então, aqui nós temos o ativo... Agora sim, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Lembrando que no ativo circulante nós temos estoque, aqui nessa conta. Então, pegando o exemplo, os valores do exemplo anterior, 687.500 dividido por 464.500, eu tenho um índice de 1,48. Ou seja, para cada R$ 1 de dívida, eu tenho 1,48 de ativo. Mas aquela história, dentro desse ativo circulante, quanto está representado o estoque? Porque o estoque ele é uma conta que a liquidez dele, a transformação do estoque em dinheiro, ela demanda mais tempo do que caixa, por exemplo, do que clientes, né? Porque clientes eu já fiz a venda, só tem que receber, é um direito que eu tenho. O estoque eu não sei. O estoque eu não sei se eu vou transformar em dinheiro em curto prazo ou em médio prazo. Ok? Da mesma forma, quanto maior for esse consciente, melhor é para a empresa, melhor a situação da empresa. Tá? O índice de liquidez seca determina quanto a empresa tem em valores circulantes afastadas as dívidas de prazos de realização de estoque e de recuperação de tributos para cada R$ 1. Então, aqui agora, o que acontece? Nós vamos tirar os estoques fora. Agora sim, veja aquela análise que eu perguntei anteriormente, no índice, no indicador anterior, que eu dizia, olha, não se sabe quanto que tem de estoque aqui, quanto que está comprometendo o estoque. Agora aqui sim, o índice de liquidez seca é o ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante. Então aqui nós temos 687.500, o valor anterior, supondo aqui um estoque de 250 mil, dividido pelo passivo circulante, que é o 464.500, eu tenho 0,94. Esse é o índice. Ou seja, para cada R$ 1 de dívida, eu tenho apenas 94 centavos de ativo. Então, aqui a situação não é boa. Estão percebendo? Mas não é desesperadora. Não quero dizer que não tem para pagar. Porque pode ser que o estoque eu transforme em dinheiro. Tá? Mas é arriscado. Por isso que a gente sempre diz, né? Empresa que opta em manter estoques muito, muito elevados, ela corre risco. Tá? Então, aqui está um exemplo. Ó. O índice de liquidez seca nesse exemplo aqui é 94 centavos, perdão, é 0,94. Significa que para cada R$ 1 de passivo de curto prazo, ou seja, de obrigações em até 12 meses, eu tenho apenas 94 centavos de ativo. No curto prazo também. Sem considerar o estoque. Lembrando, tá? O outro indicador é o índice de liquidez imediata. Esse quociente é o menos importante e é obtido mediante a divisão dos valores disponíveis de imediato, caixa e bancos, pelo valor do passivo circulante.
Esse quociente determina quanto a empresa tem de disponibilidade para saldar imediatamente cada R$ 1 de dívida. Então, ele tem imediato tem a disponibilidade pelo passivo circulante. Disponibilidade, supondo que seja 2.500, divididos pelo passivo circulante, que é 464.500, eu tenho aqui o índice de liquidez imediata de 0,00538, ou seja, para cada R$ 1 de dívida, eu tenho esse valor aqui, né? Praticamente 5 milhavos para pagar. Por que ele é o menos importante? Porque, sabe, dinheiro a gente não deixa na empresa, né? Então, se eu devo 10 reais, se eu devo 10 reais e eu tenho só 50 centavos na gaveta, isso não significa, ou se eu tenho 10 centavos no banco, porque o recurso pode estar investido, tá? Pode estar investido em CDBs, em overnight, enfim, né? E aí nós temos, então, outro indicador, é a composição do endividamento. O quociente de composição do endividamento representa a relação das exigibilidades e tem como objetivo identificar que percentual, agora sim é percentual, tá? De dívidas da empresa corresponde a de curto prazo. Então, olha só, qual é a composição do meu endividamento? É o passivo circulante, todo o meu passivo circulante, tá? Dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, eu quero saber qual é o endividamento de todo o passivo, tá? De todo o passivo, quais são as minhas obrigações de curto prazo. Então, aqui é percentual, por isso que eu vou multiplicar por 100 agora aqui, ó. Então, no exemplo de eu ter o passivo circulante 30.954, eu vou dividir por esse valor acrescentado do não circulante e multiplicar por 100. Então, vou ter aqui 60,74%. Pessoal, é muita coisa, tá? 60,74% é um percentual muito elevado. Ou seja, de todo o passivo, de todas as minhas obrigações, de curto e de longo prazo, tá? 60,74% são de curto prazo, ou seja, são obrigações que eu tenho que saldar em 12 meses, tá certo? Então, a princípio, não é um percentual positivo. Um outro indicador, tá? Porque vocês observem bem, nós apresentamos aqui esses índices, né? Esses indicadores de solvência, analisando contas, né? Contas do patrimônio, do balanço patrimonial, certo? Do ativo em relação ao passivo. Aí tem um método que foi desenvolvido dentro da empresa do Pontes, né? Que ele associa o giro e a margem como formas de levantar o lucro. Então, aqui vai analisar o giro do capital e as margens de lucro. Então ele vai fazer agora aqui uma análise cruzada de balanço patrimonial com demonstração do resultado do exercício, tá? Então, é importante para os acionistas e administradores conhecer a taxa de retorno sobre os investimentos, claro, né? Então, olha só, como é que é feito esse método? Como é que é desenvolvido? Análise da rentabilidade pelo giro vezes a margem. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é o giro do ativo. Por isso que a gente fala muito, né, em girar o estoque, né? O giro de estoque, por quê? Porque o giro do estoque é que vai permitir as mutações patrimoniais. Tá? Por quê? Porque quando tem uma mutação do estoque, que há uma redução e, consequentemente, há uma reposição do estoque, porque houve venda. Tá? É porque houve venda. Hoje em dia, ninguém vai... É difícil, a gente fala aqui que ninguém vai, mas às vezes tem empresa que faz isso, né? Mas dificilmente hoje a empresa ela
há uma mutação no estoque simplesmente por aumentar o estoque. Tá? Dificilmente. Se ela aumenta até o estoque, é porque está aumentando as vendas. Então, o giro do ativo é o quociente entre as vendas divididos pelo total do ativo. Então, as vendas eu vou obter o quê? Do resultado, né? Do resultado, a da DRE. Então, um exemplo aqui, giro do ativo. Supondo uma venda total de 318.800 dividido pelo ativo total, 124.954, eu vou ter aqui 2,55 vezes. Então, significa o quê? Que o meu ativo, ele girou 2 vezes 55 vezes. Ele foi renovado 2 vezes 55 vezes. Tá? Então, tá. Aí nós vamos para a margem de lucro. Margem de lucro, nós vimos, inclusive, lá na análise contábil, tá? De estrutura, para eu ter a margem de lucro, ó, o lucro líquido dividido pelas vendas vezes 100. Então, imaginando aqui o lucro líquido de 45.710 e as vendas 318.800, está lá de cima, vezes 100, então eu tenho aqui a margem de lucro 14,33%. Então, análise do giro vezes a margem. Então, o método do Ponte cruza essas duas fórmulas, identificando o retorno do ativo. Tá? Então, a taxa de retorno vai ser os 2,55, que é o giro, vezes a margem, que é 14,33%. Tá? Então, para a gente ver aqui que é um cálculo simples, mas dá uma ideia, tá, do retorno do ativo. Então, aqui nós vamos ter, fazendo aqui um cálculo, tá, perto de 30% de taxa de retorno. Opa, tá perto de 30% aqui de taxa de retorno. Então, esse é o método do Ponte. Então, é mais um indicador que nós temos aqui. Tá certo? Encerrando, então, esse assunto, vamos entrar no outro. Tá joia? Que é o overtrade, ou overtrading. Certo? Então, esse é mais um elemento que eu tenho, né, para fazer análise contábil. E overtrade, vocês vão observar que é uma proposta, tá? É uma proposta de análise do balanço patrimonial. Tá? Deixa eu pegar aqui um. Opa, vamos lá. O overtrade ocorre quando constatamos uma situação em que a empresa esteja operando além da sua capacidade financeira. Ou seja, é aquela situação quando a empresa ela, ela está produzindo muito, tá? Ela está produzindo muito, mas ela não consegue se sustentar. Eu não sei se foi com você, se eu comentei, mas eu sempre comento, né, quando eu trabalho com a unidade de administração estratégica para engenharia, eu cito o caso da empresa Encol. A empresa Encol é o caso típico de overtrade, né? Ela começou a operar, tá? Ela começou a produzir, a construir, certo? Sem giro de estoque, sem giro, sem capital de giro. Então, ela não tinha como pagar aquela nova empreitada sem que tivesse uma receita. Tá? Então, isso que é o chamado overtrading. Então, nessa situação, ela não possui capital de giro suficiente para financiar suas atividades de curto prazo, de forma que o endividamento passa a ser o caminho para o financiamento dos estoques e das contas a receber, geralmente com vencimento no curto prazo. Então, eu não tenho capital de giro, mas eu tenho um compromisso. Tá? Então, como eu tenho um compromisso e eu não tenho capital de giro para barganhar, então eu vou lá e faço o empréstimo.
Pelo simples fato que eu vou lá no banco fazer o empréstimo, o agente econômico sabe que eu estou em apuros, então ele vai me meter a faca, ele vai cobrar os juros que ele quer. E esses juros, às vezes, que eu vou pagar, não compensa não, não é que não compensa. Ele é maior do que os juros que eu estou recebendo, né, desse empreendimento. Tá certo? Dessa forma, quando o giro operacional da empresa segue uma tendência deficitária, a empresa caminha para uma situação chamada overtrade. Neste momento, podemos deduzir que a companhia entrou em um estágio pré-falimentar em decorrência da falta de equilíbrio financeiro, em que o volume de atividades é bastante superior ao capital de giro disponível. Certo? Então, tem vendas, e aí eu estou vendendo, está dando resultado, e eu não quero rejeitar a venda, então eu abraço, e o que eu faço? Não é que está tendo a venda, né? Fiado, né? Vamos imaginar assim, eu estou vendendo fiado para construir. Então, o contrato foi assinado, tem agora compromissos, né? Tem que fazer as unidades habitacionais, por exemplo, tá? Mas eu não tenho capital de giro para comprar matéria-prima. Então, eu compro a prazo. Eu financio essa operação. E aí eu entro no chamado overtrade, né? Que é o modelo. O overtrade começa tudo com o modelo Fleury, né? O modelo Fleury propõe uma nova classificação gerencial para as contas do ativo e passivo circulante, segundo a sua natureza financeira ou operacional, sendo essa segregação essencial para o processo de avaliação das necessidades de capital de giro. Segundo Fleury, certas contas apresentam uma movimentação tão lenta quanto analisadas isoladamente ou em relação ao conjunto de outras contas que, numa análise de curto prazo, podem ser consideradas como permanentes ou não cíclicas, enquanto outras apresentam um movimento contínuo ou cíclicos, ou mesmo descontínuo e errático. Vamos lá. Então, o modelo propõe essa classificação aqui do balanço patrimonial do ativo e passivo circulante. Então, ele divide as contas circulantes em contas cíclicas e contas erráticas. Vamos lá ver de novo o que é contas cíclicas e erráticas, né? Ó, certas contas apresentam uma movimentação tão lenta quanto analisadas isoladamente, ou em relação ao conjunto de outras contas que, numa análise de curto prazo, podem ser consideradas como permanentes ou não cíclicas, tá? E outras como cíclicas ou erráticas. Então, olha só. Então, nós temos contas que são chamadas cíclicas, que estão sempre sendo realizadas. Então, sempre vai ter contas a receber, sempre vamos ter fornecedores a pagar, sempre vamos ter estoques, sempre vamos ter salários e encargos, sempre vamos ter adiantamento a fornecedores, sempre vamos ter impostos sobre vendas, sempre vamos ter contas a receber, contas operacionais, né? Outras contas a receber, e vamos ter despesas antecipadas. Então, aqui são as chamadas contas cíclicas. As erráticas, tá? As erráticas são aquelas que estão ligadas diretamente, né? Vamos pegar aí, diretamente à parte financeira, do dinheiro, tá? Então, é caixa, bancos, aplicações financeiras até 90 dias e outras contas financeiras. Então, errática tem a ver com praticamente com o dinheiro vivo, tá? Enquanto que no ativo circulante, então eu tenho aqui, então vamos lá. Aí eu vou ter aqui a classificação de ativo operacional cíclico, ACO, e o passivo circulante operacional cíclico, PCO. E aqui eu tenho, então, o ativo circulante errático, tá? E o circulante financeiro, que é o passivo circulante financeiro, que é o errático, tá? Então, no passivo errático, eu vou ter, então, empréstimos e financiamentos a pagar, duplicatas e títulos descontados, imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido e dividendos a pagar. Então, observe o seguinte, nós temos aqui, dentro do ativo, as contas circulantes, que é dividida em cíclica ou operacional, e a financeira ou errática. Tá? E temos as contas não circulantes, ativo não circulante ou ativo permanente, ativo realizado a longo prazo, ativo permanente, e o passivo circulante ou passivo permanente, exigível a longo prazo, resultado de futuro e patrimônio líquido. Mas o que mais nos interessa está aqui no ativo circulante, tá? Então, o modelo Fleury, a partir dessa classificação do balanço patrimonial, é possível estabelecer as variações empresariais que compõem o modelo conforme segue. Então, vamos ver aqui, ó. Variáveis empresariais dinâmicas, variáveis empresariais dinâmicas. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 variáveis. Necessidade do capital de giro, NCG, tesouraria, que é o T, e capital de giro. Então, mas observe o seguinte, eu tenho necessidade de capital de giro e tenho capital de giro. No caso aqui, o modelo são duas coisas diferentes. A necessidade do capital de giro, a fórmula é essa aqui. É o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Tá? Vejam bem, está dizendo aqui, para eu operacionalizar, eu tenho que ter capital de giro. Então, eu posso necessitar de capital de giro. Tá? Tesouraria é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Isso vai me levar ao quê? A dinheiro. Tá? Então, e o capital de giro é o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, eu diria o seguinte, eu posso dizer que isso aqui é processo e esses dois aqui são resultados, tá? Já vou explicar por quê. Bom, vamos lá. O significado. O significado da necessidade de capital de giro é operacional, é cíclica. A tesouraria financeira é errática, tá? E o capital de giro é recursos para giro. Então, essas são as variáveis que compõem o modelo Fleury. Então, como é que fica isso aqui, nessa análise? Então, com base nos saldos obtidos nos cálculos das 3 variáveis, NGC, ou necessidade de capital de giro, tá? Saldo em tesouraria e capital de giro, tem-se o quadro comparativo de 4 situações possíveis a serem vividas pela empresa. Então, nós vamos ter aqui, tipo 1, capital de giro positivo, necessidade de capital de giro negativo e saldo de tesouraria positivo, a situação é excelente. Olha, tem capital de giro, não necessita de capital de giro, não necessita por quê? Porque ela tem capital de giro e o saldo em tesouraria é positivo, então está excelente. Tá? O outro tipo, tipo 2, capital de giro positivo, necessidade de capital de giro positiva e saldo de tesouraria positivo também. É uma empresa sólida. Veja, ela tem capital de giro, mas ela necessita de capital de giro, mas ela tem saldo em tesouraria. Na prática, o que significa isso? Ela vai nos agentes econômicos, negocia empréstimos para operacionalização da sua produção, ok? Negocia com juros aceitáveis, né? inclusive com prazo de carência. Tá? Então, é essa a situação. É a empresa sólida. O tipo 3, capital de giro é positivo, necessidade de capital de giro é negativo, saldo de tesouraria negativo. É uma situação insatisfatória. Tá? Veja, ela tem capital de giro, mas ela necessita de capital de giro, mas ela não tem saldo de tesouraria.
tá? Então, a situação é insatisfatória. Então, qual é a diferença do capital de giro e saldo de tesouraria? O capital de giro é a garantia, está comprometido. O saldo em tesouraria é um valor que não compromete o capital de giro. Então, a situação é insatisfatória. O tipo 4, capital de giro é negativo, necessidade de capital de giro negativo, ou seja, não necessita de capital de giro, e tem saldo de tesouraria positivo, alto risco. Não tem capital de giro, não necessita, mas tem dinheiro. O que significa isso? A empresa está, como se diz, hibernando, né? Ela não tem capital de giro, ela não necessita, imaginamos assim, ela não tem vendas futuras, mas ela tem dinheiro, mas ela tem um saldo de tesouraria, porque ela vendeu ontem e o dinheiro está na conta. Alto risco. O tipo 5, capital de giro negativo, necessidade de capital de giro negativo e saldo de tesouraria negativo também. É muito ruim. Agora, tem pior, tá? Capital de giro negativo, necessita de capital de giro, é positivo, e saldo de tesouraria. Então, não tem capital de giro e ganhou uma licitação. Necessita de capital de giro. Problemático, né? Por isso que aqui está péssimo. Tá certo? E aí, vamos lá. Sobre a necessidade de capital de giro. O conceito de necessidade de capital de giro, segundo Fleury, decorre da necessidade de caixa no momento em que, no ciclo financeiro, as saídas de caixa ocorrem antes das entradas. Tá? Então, nós temos aqui, vamos começar aqui pela venda. Ó, aqui aconteceu a venda, certo? Mas para acontecer a venda tem que ter a compra dos insumos, ok? Então, tem aqui a compra dos insumos e aqui eu tenho o período do estoque, que é até a realização da venda. Só que o pagamento aconteceu antes aqui, ó. Ó, período de contas a pagar antes da venda. Tá? E aqui é o período que eu tenho para receber sobre essa venda aqui. Então, o que acontece? A necessidade do capital de giro é justamente para cobrir esse espaço entre o pagamento da matéria-prima até a entrada do recebimento da venda que eu fiz aqui. Então, eu necessito de capital de giro para cobrir esse intervalo aqui. Por isso que a fórmula é ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Tá? Então, é porque há necessidade do capital de giro. Ok? Só que isso eu tenho que perceber aqui, ó, no momento da compra dos insumos. Tá? No momento da compra dos meus insumos, eu já tenho que prever que quando eu fizer o pagamento desses insumos, eu tenho que ter capital de giro de tanto tempo para receber o pagamento da venda, para fazer a cobertura. Tá? E o capital líquido circulante? Ou liquidez corrente, que isso aí nós já vimos anteriormente, né? Representa a diferença entre ativo circulante e o passivo circulante, também denominado capital de giro, constituindo-se uma medida estática de folga financeira de que a empresa dispõe para liquidar seus compromissos em curto prazo. Então, a necessidade do capital de giro aqui na realidade, tá, está relacionada com o ativo, com o capital circulante líquido e o passivo circulante líquido. Tá? E o saldo de tesouraria? O saldo de tesouraria ele é obtido pela fórmula do ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro, ou capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Tá? E aí entramos no efeito tesoura. A partir do saldo de tesouraria, nós entramos no efeito tesoura. O que significa esse efeito tesoura?
O acompanhamento da evolução da necessidade do capital de giro e do capital circulante líquido, que é o índice de liquidez corrente, é fundamental para a realização de uma adequada avaliação da saúde financeira de uma empresa. É comum ocorrer o desempenho desequilibrado desses indicadores, ocasionando, assim, um crescimento da atividade empresarial acima da sua capacidade financeira. Esse descompasso decorre da expansão dos negócios com uma elevada aplicação dos recursos do capital de giro, ultrapassando o nível do capital circulante líquido, que pode simplesmente ser apurado através do que denominamos de saldo de tesouraria. Então, capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Então, o que é o efeito tesoura? Veja, aqui nós temos a evolução do capital de giro. Ele funciona, ele segue normalmente essa reta aqui. Tá? Então, aqui nós temos o eixo dos X que representa o tempo e no Y o financeiro, correto? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o capital de giro e temos a necessidade do capital de giro. Tá? Então, quando eu tenho a necessidade do capital de giro menor do que o capital de giro, o saldo de tesouraria é maior, positivo, olha aqui. Ó. O saldo de tesouraria é positivo. Tá? Porque eu tenho capital de giro e não necessito. Quando eu tenho capital de giro num nível e a minha necessidade do capital de giro é maior, aqui eu tenho saldo de tesouraria negativo. Aqui é o efeito tesoura. Veja, lembra uma tesoura, né? Tá? Aqui é o efeito tesoura. O que significa isso? Significa que eu estou operando além da minha capacidade financeira, de curto prazo, sempre de curto prazo. Tá certo? Então, o espaço, ó, aqui eu tenho a minha necessidade, o efeito tesoura dá justamente aqui. Ó, tá? Então, aqui eu tenho o meu saldo de tesouraria positivo aqui e aqui o saldo de tesouraria negativo. Certo? Então, o efeito tesoura pode ocorrer por várias razões, destacando-se crescimento elevado do nível da atividade empresarial, que é o overtrade, tá? Ou tendência do ciclo operacional deficitário, decisões de imobilizações sem que haja recursos próprios ou recursos de longo prazo disponíveis. Lá no início da nossa videoaula, nós estávamos falando sobre os indicadores, né? Análise contábil, né? de estrutura, e eu disse, olha, aqui tem bastante investimento em imobilizado. Lembra que eu mostrei lá para vocês, naquele balanço patrimonial? Então, às vezes, a empresa ela decide adquirir imóveis, por exemplo, tá? Só para adquirir, né? Então, pode gerar o efeito tesoura. Tá? Desvio de recursos de giro para imobilizações, semelhante a isso. Então, tira o dinheiro do capital de giro para adquirir um bem, por exemplo. Tá? Então, tem ali capital de giro, aí resolve comprar uma caminhonete. Que seja para a empresa, tá? Que seja para a empresa. Mas o que ela está fazendo? Ela está se descapitalizando, tá? Descapitalizando. Ah, mas é um bem, mas é um bem que se desvaloriza. Podia ser até um imóvel, tá? Por que não é recomendado? Porque se eu tiro do giro para investir no imóvel, por exemplo, se está no capital de giro é porque eu preciso de liquidez imediata. Aí eu resolvo comprar um imóvel. Pá, mas eu preciso pagar as contas. Aí eu vou lá, preciso vender o imóvel. Como comprador, como o mercado sabe que eu estou querendo vender por necessidade, vai barganhar. Vai barganhar. E eu não vou poder, dificilmente eu vou obter o mesmo valor que eu obtive antes. Tá? O valor que eu paguei, digamos. Sucessivos prejuízos levando a empresa a captar recursos de curto prazo para financiar suas atividades. Né? Então, vender uma unidade habitacional teve prejuízo.
Aí está começando a outra. Tá? Se teve prejuízo, não teve lucro. Se não teve lucro, não pôde investir. Então, o que ela faz? Mas ela tem que estar ativa, operacionalmente ativa, ela tem que estar produzindo outra unidade operacional. Então, ela faz empréstimo de curto prazo. E como a gente sabe, se eu vou fazer um empréstimo como empresário, eu vou fazer um empréstimo de curto prazo, é porque eu estou precisando. Aí o agente financeiro, sabendo que eu estou precisando, vai cobrar o juro que ele achar melhor. Tá? A inflação e outras coisas mais, né? Então, o overtrade não é um problema tão comum, tão incomum. Aliás, ele é muito comum, né? Já que acontece frequentemente nos empreendimentos em fase de implantação ou em situações de expansão de atividades nas quais não se tenha realizado um adequado plano de negócio no que diz respeito às previsões do fluxo de caixa. Então, é muito comum o overtrade nas empresas quando estão iniciando. Quando estão iniciando, e é um grande problema, né? Por exemplo, você tem lá um recurso, tem uma grana, vai investir e bota grande parte dos seus recursos em estoque. Já é overtrade. Vai gerar o efeito tesouro e, consequentemente, overtrade. Né? Outras situações aqui que sinalizam a entrada da empresa em um nível overtrading, que são constantes quedas nos indicadores de liquidez. Os indicadores de liquidez que nós vimos lá antes. Tá? Crescimento da necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro aumenta. Eu tenho necessidade de capital de giro. Então, está sinalizando o overtrade. Excesso de imobilizado em relação ao circulante, sem uma clara justificativa. Já frisamos sobre isso, né? Queda acentuada nas vendas. Claro, se não vende, não tem giro. Né? Crescimento acentuado dos estoques em relação ao crescimento das vendas. Falei de estoque lá no início, né? Crescente aumento do ciclo financeiro. Aumento das despesas financeiras. Dificuldades para efetuar o pagamento dos salários, impostos, despesas fixas. Imagina, são dívidas de curto prazo. Se eu tenho dificuldade para efetuar os pagamentos de curto prazo, é uma sinalização. Tá? Permanência de itens obsoletos no ativo imobilizado. Tá? E alto nível de devolução de vendas. Então, temos aí outras situações, né, que sinalizam, né, a empresa está no processo de overtrading. Tá certo? Então, era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Tem os exercícios lá, já foram publicados, né, para vocês, lá na material complementar, as atividades. E agora, então, só vamos aguardar a avaliação 2. Tá certo? Então tá, pessoal, bons estudos para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Um abraço.